Olá! Hoje o nosso papo vai ser sobre transtorno bipolar. Enquanto isso, dá aquela força. Curte o canal, se inscreve, compartilha, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai falando do transtorno bipolar e vocês ouvirem maníaco-depressivo, doença maníaco-depressiva, depressão bipolar, estamos falando da mesma coisa, tá? Então esses três nomes, transtorno bipolar, doença maníaco-depressiva e depressão bipolar, mesma coisa. Assim como euforia e mania, ok? Então vamos começar a gente a falar das principais características. Então quando a gente está falando transtorno bipolar, a gente está dizendo que para que possa ser considerado um transtorno bipolar, é importante o quê? Que eu tenha episódios. Então eu preciso ter um episódio de depressão e um episódio de mania, um ou mais. Então o que eu tenho no episódio de depressão? É aqueles sintomas clássicos da depressão. Humor deprimido, o sono que fica alterado, perda ou ganho de apetite, baixa atenção, a conectividade, essa interação social que diminui. Geralmente as pessoas buscam mais o isolamento. É muito interessante que tem uma pesquisa que foi feita na Finlândia já tem um tempo, em torno de 700 pessoas, em que eles tentaram monitorar as emoções através do calor do corpo. Então eles colocaram preto como a cor neutra, a temperatura mais quente, o corpo estaria mais ativado, ou seja, as emoções mais intensas, e o frio é como se o corpo fosse desativando. Então, a figura de depressão, do homem deprimido, era justamente os membros todos mais para azulzinho, ou seja, desvitalizado, desenergizado, e aí bate muito com essa coisa da pessoa deprimida não ter força para sair, não ter energia, e a neutralidade dessas emoções, do que está sentindo. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas o que você está sentindo? Não estou sentindo nada. É isso, né? Então foi muito interessante. Disso a gente está falando da depressão. Com relação à mania, a gente pode estar falando da mania que tem o transtorno bipolar tipo 1, que é quando a gente tem uma intensidade muito grande dessa mania. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, da mulher, ela pode estar extremamente maquiada, aquela mulher de batom vermelho, muito maquiada. Tô falando de exagero, tá, gente? Aquela alegria desproporcional que não cabe. Então ela tá assim num ambiente que não é para dar aquela gargalhada toda, não é para estar tão expansiva assim, e a pessoa tá. Essa desproporção com relação a que o ambiente está solicitando. Que você olha assim e fala, total sem noção, né? Então é ali, mas vai muito além disso. Então é a pessoa que perde o seu nível de concentração também, pode ter perda de peso, emagrece, um ganho de energia absurdo, não tem necessidade de sono, então ganha assim uma energia para fazer atividade, podem ficar horas fazendo atividade, sem cansar, aumento de libido. Então é um momento, principalmente na tipo 1, em que os profissionais de saúde têm que ter muito cuidado, porque nesse momento pode acontecer o suicídio. Aqui está muito mais suscetível. Por quê? Porque o nível de aceleração é muito maior, então o nível de impulsividade também é muito maior, né? Aqui é tudo muito, muito grandioso, é tudo muito. Nesse caso aqui, em termos de proporção de homem e mulher, é de 1 para 1. Quando a gente fala da hipomania, a gente está falando desses sintomas, né, dessas características, só que num nível mais reduzido, mais equilibrado. E quando a gente está falando da ciclotimia, a gente está falando que é uma depressão bem mais leve com a hipomania. Então, normalmente essa pessoa aqui, ela vai tocando a vida, ela não se sente tão disfuncional, ou não sente que essas alternâncias, digamos assim, isso atrapalha a vida dela. Então, às vezes ela nem procura atendimento, ela vai tocando a vida. Para nós que trabalhamos com a psicologia, é importante que a gente tenha esse olhar na hora dos nossos encaminhamentos, para a gente poder ver se essa pessoa não chega até nós pela psiquiatria, pode ser que ela chegue até nós e que a gente tenha que encaminhar a psiquiatra. Então é importante que a gente tenha algumas ideias de levantar essas hipóteses para que a gente possa fazer os nossos encaminhamentos. Por quê? Porque é o psiquiatra que vai fechar esse diagnóstico e vai fazer o tratamento medicamentoso, que normalmente é feito com estabilizadores. Por quê? Porque dar antidepressivo é correr o risco de colocar esse sujeito na mania. E a gente não quer ele na mania, a gente quer ele equilibrado.
então precisa dos estabilizadores do humor, tá bom? Espero que as dicas tenham sido boas e que vocês aproveitem. Beijo grande, até o próximo!